E aí o paciente está no consulta e vai aproveitar e perguntar para você, né, Rafael? Essa pergunta não poderia deixar de existir. O paciente está lá e vai dizer, e aí? Eu vou ter Alzheimer ou não vou ter no futuro? Meu pai teve, eu quero um exame. Tem algum exame de sangue, algum exame de imagem de algum tipo que o paciente ele pode fazer para saber disso? Então, ó, lá no congresso também teve essa novidade, um teste de sangue, teste sanguíneo, que pode ajudar a prever o risco de doença de Alzheimer décadas antes do sintoma aparecer. E também, de forma concomitante, foi publicado no JAMA o artigo aqui sobre esse teste, ó. Teste do PETAL 217, o nível do PETAL 217 sanguíneo como um fator prognóstico para déficit cognitivo. Olha a conclusão do artigo aqui, ó. Pacientes com níveis elevados de PETAL 217 têm risco aumentado de declínio cognitivo. Rafael, no caso desse paciente, então, você solicitaria algum exame para ele? Bom, muito bem. Aqui é onde a gente separa a pesquisa da prática clínica, né? Então, é não recomendado você fazer testes, né, de biomarcadores para a doença de Alzheimer, seja no plasma, seja no líquor ou um PET amiloide em pacientes assintomáticos. Ponto. Essa é a recomendação da Academia Brasileira de Neurologia, da Alzheimer Association. Não se recomenda fazer rastreio em pessoas que não têm queixa, né? Então, por que esses estudos são feitos, né? Por vários motivos, né? Primeiro, para entender, né, a história natural da doença, né? Prevalência, incidência de demência, entender também como esses biomarcadores plasmáticos, né, no caso que foi o trend topic desse congresso, tá, Wagner? Eu não tenho dúvidas depois de ter voltado que o que mais se discutiu nesse congresso foi biomarcadores plasmáticos, mais do que tratamento, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, entender também como esse biomarcador ele performa quando você está avaliando uma população tanto em atenção básica, tá? Então, atenção primária em saúde, como também em clínicas de memória de hospitais terciários, né? Que é o que eu faço aqui em São Paulo. Então, a primeira mensagem é essa: não, a gente não faz em pessoas assintomáticas. Mas aí vem a pergunta: então, quando que você solicita, qual é o valor desse tipo de biomarcador, né? O que que você faz na sua prática clínica, né? O biomarcador, ele vai ser a tendência futura, né? Eu não tenho dúvidas em relação a esse tipo de diagnóstico, né? Mas a gente tem que ter, acho que vale a pena mencionar, alguns cuidados em relação ao biomarcador plasmático, né? Primeiro, o que esse biomarcador está avaliando, né? A imensa maior parte dos estudos avaliou exatamente diversas metodologias e diversos biomarcadores, desde o beta-amiloide 42 isolado, a relação do beta-amiloide 42 com 40, fosfotal 181, fosfotal 217, fosfotal 231. E o consenso aí vem da maior parte dos estudos, né, que quando a gente fala de biomarcador plasmático, o melhor de todos é a fosfotal 217, né? Então tem até estudos que fizeram aí uma avaliação head-to-head, né? Fizeram análises mais globais, né, do rendimento desses biomarcadores e mostrou que realmente ele é o mais promissor. Em que, inclusive, né, ele apresenta uma acurácia e uma área sobre a curva, né, quando a gente compara tanto com o PET amiloide quanto o biomarcador, né, no líquor, né, acurácias muito altas, às vezes acima de 90%, 92%, até 95%. Mas eu acho que vale a pena, Wagner, eu mencionar duas coisas e depois eu posso aprofundar, se você quiser. Primeiro, condições clínicas podem afetar o resultado do biomarcador plasmático, tá? Então, pacientes, por exemplo, com disfunção renal crônica, insuficiência cardíaca, né, doenças crônicas outras mais graves. Teve até uma apresentação lá, daquelas apresentações de 8 minutos, mostrando que o paciente está em jejum ou ter se alimentado antes pode afetar também os níveis dos biomarcadores plasmáticos, né? E lembrar também que a probabilidade pré-teste influencia no resultado, tá? Então,
quando a gente olha o valor preditivo positivo e negativo, ele pode se afetar muito pela probabilidade pré-teste do paciente ter doença de Alzheimer. Como que se calcula isso? Cada lugar faz de um jeito, tá? Então, às vezes, você colocar a idade, o valor do Mini-Mental, por exemplo, ele já vai te conferir aí uma probabilidade pré-teste do paciente ter Alzheimer ou não, e aí você vai conseguir ter rendimentos desse biomarcador, né? E finalizando, ele também tem um valor prognóstico, que é desse estudo que você mostrou, né? Que principalmente valores muito altos, né, da fosfotal 217, né, e a gente não vai fazer isso na prática clínica, repetindo, em pacientes assintomáticos. Então, valores aí, eles dividiram, né, valores baixos, moderados, elevados ou muito elevados pelo Z-score. Valores muito elevados de 5 a 10 anos depois da análise tinha uma alta chance de conversão de pacientes normais para CCL ou demência, né, chegando a valores de 60% a 70% depois de 10 anos. Lembrando que a coorte de 10 anos era uma coorte pequena, tá? Porque é um estudo que começou lá em 2004 ou 2005, essa análise. Tá, então uma avaliação multiparamétrica muito interessante que a gente vai estar usando cada vez mais na nossa prática clínica, eu não tenho dúvida. Perfeito, você deixou claro aqui. É pesquisa, o paciente chegou hoje no consultório pedindo para fazer um exame de rastreamento para diagnóstico antes do tempo de doença de Alzheimer, não tem essa recomendação, né? Então é observação clínica. A gente não está falando, a gente está falando aqui também, né, Rafael, de doença de Alzheimer esporádica, né? Não estamos falando aqui de formas familiares, pré-senilina, não é essa a questão. A gente está falando de doença de Alzheimer esporádica, forma esporádica. Então aqui ainda é a clínica, boa e velha clínica. Vamos